Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar resultados que tivemos aí nesse final de semana. Beleza? Vamos lá. Começando aqui por títulos. Vamos lá. Brasil de Pelotas 2, 0 para o Aimoré. Brasil de Pelotas vai... Vai não, né? Na verdade, conquistou o título da Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Brasil de Pelotas 2, Aimoré 0. Quem vai para algum lugar é o Motoclube do Maranhão. Com esse resultado do Brasil de Pelotas, o Motoclube se classificou para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. É isso aí. Outro clube campeão nesse final de semana. Vamos lá. Flamengo 1, gol de Danilo, aquele mesmo, ex-Juventus, né? Chegou para o Flamengo nessa temporada e fez o gol do título da Libertadores. Flamengo 1, Palmeiras 0, no tempo normal. Flamengo, o primeiro, no caso, clube brasileiro, tetracampeão da Libertadores. Parabéns ao Flamengo. Passando alguns detalhes sobre essa final, gente. Bom, os números que apareceram para mim foram esses aqui, certo, gente? Eu vou passar só os números que apareceram para mim. O Flamengo obteve nessa Libertadores 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Beleza? Foi a campanha do Flamengo. Entre Flamengo e Palmeiras ao todo, tivemos aqui, 49 vitórias para o Palmeiras. Estou só falando de vitórias, tá? 49 vitórias para o Palmeiras e agora 47 vitórias para o Flamengo. Beleza? O Flamengo também aqui. Vamos lá, gente. O outro dado aqui é que, mais uma vez repito, né, os números que chegaram para mim. 5 finais ao todo entre Flamengo e Palmeiras na história. Foi o que chegou para mim, né? Finais, né? 3 vitórias do Palmeiras, 2 do Flamengo. Beleza? Eu não sei, volto a repetir, se com essa vitória do Flamengo na Libertadores em cima do Palmeiras, o título, né? Se o Flamengo pode ter atualizado esses números aqui. Mas, bom, foram os números que chegaram para mim aqui, tá? Qualquer coisa, eu corrijo tranquilamente em outro vídeo. Vamos em frente com mais resultados? Vamos lá, gente, resultados também aqui por esses jogos, né? Do Campeonato Brasileiro que tivemos no fim de semana. Santos 3, Sport Recife 0. Também aqui tivemos Juventude 1, Bahia 1. Vasco 5, Internacional 1. Cruzeiro 1, Ceará também 1. Ceará 1, Cruzeiro 1. Vitória da Bahia 2, Mirassol 0. Corinthians 2, Botafogo 2. Aqui também, Série A, Campeonato Brasileiro. Esse outro jogo não é válido por essa rodada, tá? É jogo atrasado. E o Fortaleza venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Aqui, Série A, Campeonato Brasileiro também. Com esses resultados que eu passei, gente, só passando aqui, que atualizando tudo. Zona de rebaixamento, vamos lá. O Vitória, 15º aqui, 42. Santos, 16º, 41. 17º, Internacional, com 41. 18º, Fortaleza agora com 40 pontos. Com essa vitória, né? Em cima do Atlético Mineiro. O Juventude, com empate com o Bahia, o Juventude foi matematicamente rebaixado. Beleza? Então, além do Sport Recife, que já havia caído há algum tempo, o Juventude do Rio Grande do Sul
é mais um a cair para a Série B do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Vamos lá, gente. O Sport Recife, né, aqui em Pernambuco, venceu 2 títulos, né, nesse final de semana, pelas suas categorias, né? No futebol feminino profissional, o Sport venceu o Ipojuca por 6-0 e venceu o Campeonato Pernambucano Feminino. Aqui também, o Sport venceu o Náutico por 4-0 e conquistou o Campeonato Pernambucano Feminino Sub-20. Vamos lá, gente. Ainda não saindo desse clima de decisão, né? O Caldas empatou com o Tondela em 0-0, tempo normal, prorrogação, e nos pênaltis venceu por 6-5. Caldas na próxima fase da Taça de Portugal. A seleção sub-20 do Brasil, feminina, venceu aqui o Paraguai pelo placar de 7-0. Brasil 7, Paraguai 0, amistoso, seleção sub-20 feminina. Vamos lá, gente. Campeonato Argentino, fase final. Boca Juniors 1, Argentino Juniors 0. Campeonato Boliviano, Strongets 2, Clube Bolívar 3. Carabobo 2, Caracas 0. Esse resultado aqui pelo campeonato venezuelano. Vamos lá, gente. Campeonato equatoriano. O Independiente Del Valle perdeu para a LDU 2-1. Campeonato paraguaio. O Tembetali perdeu por 2-0 para o Cerro Porteño. Campeonato uruguaio. Bom, gente, eu vou ficar devendo aqui se de fato é o campeonato uruguaio, tá? Eu vou só dizer que esse jogo foi válido um jogo pelo futebol uruguaio. Por que eu estou dizendo isso? Porque teve recentemente um clássico entre Peñarol e Nacional. E eu não obtive a informação o porquê que esse jogo reapareceu aqui, o porquê que aconteceu de novo. Me deu a entender, foram 2 jogos consecutivos, beleza? Só não sei dizer, volto a repetir, por qual competição, se de fato foi pelo Campeonato Uruguaio mesmo, tá? Vou procurar saber, se eu tiver mais informações, nos próximos vídeos coloco aqui. Mas que dá para dizer do jogo de hoje, Nacional do Uruguai 1, Peñarol 0, tá? Vamos em frente. Vamos lá, gente, o Colo-Colo perdeu por 3-0 aqui para o Cobresal, campeonato chileno. Alianza Lima e Melgar empataram em 2-2, campeonato peruano. Vamos lá, gente, 2 resultados aqui pelo campeonato mexicano. O Monterrey perdeu para o América, repito, o Monterrey perdeu para o América do México por 2-1. E mesmo com esse placar, no jogo de ida, o Monterrey havia vencido o América do México por 2-0. Então, sendo assim, Monterrey se classificou para a semifinal do Campeonato Mexicano. Assim como também o Toluca empatou em 0-0 com o Juárez 0. 0 também para o Toluca. E o Toluca se classificou porque venceu o primeiro jogo por 2-0. Aliás, venceu o primeiro jogo, gente. Só estou na dúvida aqui se foi por 2-1 ou 2-0. Mas venceu com esse empate. Toluca também na semifinal do Campeonato Mexicano. Campeonato Saudita, gente. Também aqui, o Al-Shabaab perdeu para o Al-Ittihad por 4-1. E o Al-Fateh perdeu para o Al-Hilal por 4-1 também. Campeonato Saudita. Vamos lá, gente. A D Municipal Liberia perdeu pro vamos aqui, certinho. Deportivo Saprissa 3-1 pro Liberia. A D Municipal Liberia. Bom, esse jogo válido pelo Campeonato Costarriquenho, tá? Inter Miami 5, New York City 1. Campeonato da Major League Soccer. Campeonato Romeno. Faru Constanta 1, CSB 2, Campeonato Romeno.
Vamos lá, gente. O Suanas perdeu por 3-2 para o Paphos, campeonato cipriota. O Plin... Bom, é difícil falar o nome desse time aqui, gente. Eu vou chamar só de Plin, tá? Porque o nome é um pouquinho complicado. Mas o Plin perdeu por 3-2 aqui para o Slovan Bratislava, campeonato eslovaco. O Zenit venceu o Rubin Kazan por 1-0, campeonato russo. Vamos lá, gente. Celtic 2 e Hibernian 1. Aqui também tivemos Falkirk 0, Glasgow Rangers também 0, campeonato escocês. Royal Antwerp 1, 0 para o Clube Bruges. Anderlecht 1, 0 para o Union Saint-Gilloise, campeonato belga. O Karvanik perdeu para o Karabag 2-0, campeonato do Azerbaijão. Aqui também tivemos Boleslav 1, 2 para o Vitória Pilsen, campeonato tcheco. Vamos lá, gente, campeonato islandês. Ilves 0, Interturco 2, campeonato islandês. Vamos lá, gente, Botev 0, Ludogorets 2, campeonato búlgaro. O eslovaco perdeu para o Slavia Praga por 3-0 aqui. Outro resultado pelo campeonato tcheco, né? Também aqui. Campeonato holandês. Volendam 0, PSV 3, Groningen 0, Ajax também 0, campeonato holandês. Vamos lá, gente. Lyon 3, Nantes 0, Lille 1, Havre 0, Mônaco 1, PSG 0, Toulouse 2, 2 também para o Olympique de Marseille, campeonato francês. Vamos lá, gente. Porto 1, Estoril 0, Benfica 2, Nacional da Madeira 1, Sporting 4, Estrela Amadora 0, campeonato português. Vamos lá, gente. Real Madrid 1, Girona 1, Barcelona 3, Alavés 1, Betis no clássico venceu o Sevilha por 2-0, Real Oviedo 0, Atlético de Madrid 2. Atlético de Madrid 2, Real Oviedo 0, campeonato espanhol. Vamos lá, gente. Newcastle 4, Everton 1, Liverpool 2, West Ham 0, Manchester United 2, 1 para o Crystal Palace, Arsenal 1, 1 também para o Chelsea, Manchester City 3, Leeds United 2. Aqui também o Tottenham perdeu para o Fulham pelo placar de 2-1. Aqui Premier League, resultados. Atalanta 2, Fiorentina 0. Juventus 2, Cagliari 1. Inter de Milão 2, Pisa 0. Milan 1, Lazio 0. Milan 1, Lazio 0. Né? Repetindo. O time aqui do Napoli venceu a Roma por 1-0. Também aqui, resultados pelo campeonato italiano. Vamos lá, gente. Campeonato alemão, Bundesliga. Borussia Mönchengladbach 0. RB Leipzig também 0. Augsburg 0. Hoffenheim 3. Wolfsburg 1. Eintracht Frankfurt também 1. Heidenheim 2. Union Berlin 1. Bayern de Munique 3. São Paulo 1. Borussia Dortmund 2. Bayer Leverkusen 1. Também aqui tivemos o jogo aqui, vou dar uma checada. Campeonato alemão. Vamos lá, gente. Freiburg 4, mais 05 0. Também aqui Colônia 1, Werder Bremen também 1. E o time do Hamburgo venceu o Stuttgart pelo placar de 2-1. Aqui, resultados pelo campeonato alemão. Gente, eu vou passar resultados agora do Bayern de Munique em outras categorias, tá? Fora o time masculino principal, né?
O Schwaben Augsburg venceu o Bayern de Munique, sub-23, por 2-1. Quarta divisão, campeonato alemão. Campeonato alemão sub-19, o Stuttgart Kickers venceu o Bayern de Munique sub-19 por 3-2. Campeonato alemão sub-19. Aqui também o Hoffenheim perdeu para o Bayern de Munique por 5-1. Aqui, campeonato alemão feminino. Vamos lá, gente. Penafiel 0, Acadêmico de Viseu 2, segunda divisão, campeonato português. Também tivemos o Soco vencendo o Montpellier por 2-0. Aqui, segunda divisão, campeonato francês. Segunda divisão, campeonato italiano. O Carrarese perdeu para o Palermo por 5-0. Championship inglesa, segunda divisão. O Sheffield United venceu o Leicester City por 3-2. Vamos lá, gente. Forinin 2, Copenhague 0. Campeonato dinamarquês. Fredrikstad 0, Bodoglimt 5. Bodoglimt 5, Fredrikstad 0. Campeonato norueguês. Vamos lá, gente. Regensburg 0, 3 para o Hansa Rostock, terceira divisão, campeonato alemão. O Roistankiel perdeu por 1-0 para o Hertha Berlim. O Paderborn perdeu para o Schalke 04 por 2-1, segunda divisão, campeonato alemão. Galera, fechando o vídeo, deixa eu só passar, né, meu pitaco aqui, barra comentário, do jogo Bayern de Munique 3, São Paulo 1, né? Campeonato alemão, jogo realizado no último sábado na Allianz Arena. Primeiramente falando da escalação do Bayern, escalação que entrou em campo, né? Bom, Neuer no gol, Lyman na lateral, o Jonathan Tah e o também Kim Jae, Bishop na outra lateral, Kimmich e o Pavlovic. Também aqui o Lennart Kau, Gnabry por um lado, vou dar uma checada, Gnabry, a mente tá me falhando aqui, gente, mas eu acho que foi o Gnabry mesmo, a mente deu uma bugada aqui agora. Kane e o Luiz Dias, beleza? Bom, gente, acabei errando, tá? Me desculpem aí, vamos corrigir aqui. Guerreiro na meia, Lennart Kau na ponta, Kane centralizado e Luiz Dias na outra ponta, beleza? Agora sim corrigido o trio da frente do Bayern de Munique nesse jogo, né? A escalação. Bom, o jogo. Meus amigos, tudo que eu falei para os amigos antes do jogo foi igualmente no jogo, tá? É por isso que eu vou sempre repetir. Quem não vê o campeonato alemão, quem não vê o campeonato Bundesliga, só olha para os resultados. Essa é a crítica de muitos comentaristas que assistem Bundesliga. Essas críticas os comentaristas fazem toda vez em relação a quem não assiste, a quem só olha os resultados. Por quê, gente? Pessoal, os jogos, eles têm muita competitividade. É briga pela vitória o tempo inteiro. Para valer mesmo. E não foi diferente mais esse jogo. Tudo que eu falei previamente, antes do jogo, aconteceu no jogo. O São Paulo tá sim numa fase ruim, tá inclusive na zona de rebaixamento, tá? Na Bundesliga. Mas é um time que tem um rendimento muito bom no que ele se propõe a fazer. Não é um time que ataca o tempo todo, mas é um time que sabe marcar e marcar bem. Vamos comprovar isso com mais esse jogo do São Paulo contra o Bayern de Munique. O jogo começou, o Bayern de Munique tentou partir para cima, chegou a criar a primeira chance, uma bola do Lennart Kau para o Lyman, ele cruzou, a zaga salvou. Em seguida, o Bayern de Munique foi sair com a bola, Lyman e Kimmich se atrapalharam com a bola, o São Paulo retomou porque estava marcando pressão na defesa do Bayern, vale citar.
E o Rotondi fez 1-0 para o São Paulo já aos 6 minutos de jogo, ou ainda aos 6 minutos do primeiro tempo. São Paulo 1, Bayern de Munique 0. Aí os amigos pensam, né? O Bayern depois disso, né, então? Tenho certeza que foi lá e empatou loguinho, né? Não foi bem assim, não. O Bayern de Munique, de fato, foi para cima. De fato, se impôs. Mas batendo na marcação do São Paulo. São Paulo marcou muito bem. Muito bem. De verdade, se preparou bastante para esse jogo. O Bayern de Munique chegou a criar, tá? Mas não foi uma chance seguida da outra, não. Era uma chance aqui, 10 minutos depois outra. Ali, beleza? No primeiro tempo, se for olhar para as estatísticas, o Bayern de Munique meteu 2 bolas na trave. Beleza? Mas foi em chances de 10 minutos, depois aos 25, beleza? O Bayern de Munique vem empatar o jogo no primeiro tempo ainda, mas aos 43 do primeiro tempo, com o Rafael Guerreiro. Beleza? Num belo passe do Luiz Dias, assistência, e o Rafael Guerreiro empatou o jogo para o Bayern de Munique, o português, né? No finalzinho do primeiro tempo. Após isso, o Bayern de Munique teve uma chance de virar uma bola do Kane para o Bishop, ele chutou para cima, ainda no primeiro tempo. Acabou 1-1. E, gente, voltou para o segundo tempo. Logo de cara, o Olise entrou no jogo, beleza? O Bayern de Munique saiu o Company, né? Saiu alterando o time, né? Botando o Olise, depois o Gnabry, depois uma arruma de jogador, o Jackson. Botou lá o Goretzka no lugar do Pavlovic, várias alterações. Mas 1-1 permaneceu até os acréscimos do jogo. Mais precisamente, até os 48 do segundo tempo, o jogo estava 1-1. O detalhe que eu quero trazer, o Bayern de Munique melhorou no segundo tempo, em relação ao primeiro. E conseguiu pressionar. Mas chegou uma hora do jogo em que o jogo passou a estar equilibrado. Porque o São Paulo, a partir do momento que o Bayern de Munique partia para cima, respondia no contra-ataque. Teve 2 contra-ataques que, se tivesse se organizado bem, poderia até ter feito segundo gol. Vale dizer o São Paulo, tá? Porque é um time organizado para isso. Criou os contra-ataques, mas não finalizou bem as jogadas, né? O Bayern de Munique, por sua vez, permaneceu pressionando, mas chegou uma hora do segundo tempo onde só estava na base do cruzamento. Beleza? Só na base do cruzamento, sem muita criatividade. O Olise, de fato, no segundo tempo não entrou tão bem, beleza? Até deu um passe, o Olise, para o Kane. O Kane, que também não jogou legal, meteu uma bola na trave, mas não jogou legal. Inclusive no segundo tempo, ele meteu uma bola na trave. Antes até da bola na trave que ele meteu, no segundo tempo, o Olise deu um passe para o Kane entrou cara a cara, mas chutou em cima do goleiro, perdendo o segundo gol. Mais para os acréscimos ali, o Kimmich, que já vinha jogando como lateral, né, a essa altura, lateral direito, ele cruzou a bola na cabeça do Luiz Dias, aos 48, 2-1 Bayern de Munique. O 3-1 saiu a partir do momento em que o São Paulo partiu para cima. Após os 48, o árbitro tinha dado vários acréscimos e, bom, o São Paulo foi todo para o ataque, teve 2 chances ali de bola parada, mas em uma dessas bolas paradas, de escanteio, contra-ataque do Bayern de Munique, bola para o Nicolas Jackson, ele cara a cara, não perdeu, fez o terceiro gol do Bayern de Munique, fechando o placar em 3-1. Detalhe que até demorou para que o árbitro, junto ao VAR, validasse esse gol, né? Mas acabou sendo validado, sim, do Nicolas Jackson. 5º gol dele, né? Posso estar enganado, mas de fato 5º gol dele com a camisa do Bayern de Munique, juntando todas as competições desde que ele chegou no clube. Beleza? Bayern de Munique 3, São Paulo 1. Gente, jogo mais uma vez muito complicado. O Bayern de Munique não atuou excelentemente bem, tá? Não foi uma atuação de gala ou sensacional, arrebentou com o jogo, mas jogou com raça, brigando até o fim, lutando literalmente até o fim para vencer esse jogo. Que, repito, um jogo difícil contra um adversário difícil. E foi isso, gente. Basicamente. Próximo jogo do Bayern de Munique, gente. Novamente um jogo muito complicado. Jogo muito difícil. Parece que eu estou sendo repetitivo, né? É porque os jogos têm demonstrado ser dessa maneira.
Não são vitórias fáceis. Feito, se os amigos forem procurar na mídia, a mídia fica tentando trazer essa pecha. Bom, é típico de quem não vê jogo. Porque quem vai ver os jogos do Bayern vê que são vitórias difíceis. Vitórias na base da raça mesmo. Então, o Bayern de Munique na próxima quarta-feira, às 4h45 da tarde, pega o Union Berlin, lá na casa do Union Berlin, no Anderlecht Festerhain, que é o estádio do Union Berlin. É jogo único, Copa da Alemanha, terceira fase, Union Berlin, Bayern de Munique. Qualquer empate, prorrogação, persistindo o empate, pênalti. Beleza? Copa da Alemanha não tem ida e volta, é jogo único. Então, assim, outro jogo dificílimo. Outro jogo bem complicado, tá? Mas a gente deixa para falar isso em outro vídeo, beleza? Abraço a todos, até a próxima. Gente, só trazendo mais um dado. Quando o campeonato alemão vai parar, Ítalo? Agora no final do ano. Me responde aí? Bom, vou responder. Todo mundo sabe que na Alemanha, né, tem muita neve nessa época e tudo para lá, né? Inclusive o campeonato alemão. E vai parar no dia 21 de dezembro, no final de semana do dia 19, 20 e 21 de dezembro. E volta no dia 9 de janeiro, beleza? Campeonato alemão, segundo as informações que eu peguei, pelo menos. É isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixa um like aí. Fui!